Pessoal, diante do probleminha que a gente teve com a plataforma, eu vou gravar então essa videoaula, tá? E mandar para vocês, combinado? Bem, vou colocar aqui para nós dividirmos a tela e assim a gente pode dar início então à nossa aula. Como vocês já sabem, o tema da nossa aula de hoje é a última fase da filosofia medieval, a fase da escolástica, né? E eu separei para vocês alguns poucos slides, só retomando aquilo que a gente já vem estudando. Nós estamos estudando a filosofia medieval, que é caracterizada por essa relação mais próxima entre Deus e a razão, né? Já que, de acordo com aquela passagem que a gente analisou, o princípio fundador de todas as coisas para a filosofia medieval é a razão, mas é também Deus. Deus e razão, logos, tá? E Deus vão ter esse mesmo significado. A gente já estudou as três primeiras fases da filosofia medieval, dos padres apostólicos, dos apologistas, da filosofia patrística, e na aula de hoje a gente vai continuar com a escolástica e vai ver alguns itens também da querela das universais. Nós estudamos nas últimas aulas o filósofo Clemente, Orígenes, né, e a implicação que esses dois têm na filosofia agostiniana. E na aula de hoje, então, a gente vai analisar especificamente a filosofia escolástica. Senhores e senhoritas, a filosofia escolástica ela começa no século IX e se estende até o século XIII. E ela acaba representando a identidade filosófica medieval, tá? Isso porque representa o auge da filosofia medieval, muito em função também do Renascimento carolíngio, que vocês devem estudar lá em História, tá? No Reino Franco, né? E a gente vai perceber que nesse momento do Reino Franco, com a presença de Carlos Magno, há uma cultura fomentada principalmente pela igreja, e por causa disso, desse fomento financeiro, né, pela Igreja Católica, a gente vai ter, de fato, uma filosofia organizada muito próxima da estrutura da Igreja. Tanto que, quando a gente for estudar lá as principais escolas medievais de filosofia, elas vão ser escolas atreladas, né, no espaço físico das grandes catedrais medievais. A gente tem como os principais filósofos Alberto Magno, Santo Anselmo e, principalmente, o São Tomás de Aquino, que a gente vai ver bastante na aula de hoje. Essa filosofia ela também está bem ligada ao combate às heresias, ao paganismo e à não aceitação a Deus, justamente porque lá pelo século XIII, né, a gente vai ver a formação já de algumas contestações a essa igreja, né, até então a única cristã, mas passa a ser diferenciada por outras igrejas cristãs, como o surgimento lá do luteranismo, do calvinismo, do anglicanismo, mas a gente vai perceber que ainda é um momento de transição. Pessoal, sobre as influências que a filosofia escolástica ela carrega consigo, a gente vai ver apenas duas na aula de hoje, tá? Uma das influências é da escola de Chartres, tá? A escola de Chartres carrega esse nome justamente porque na Catedral de Chartres, tá, havia um anexo onde se faziam estudos filosóficos e lá se destaca alguns dos filósofos que influenciaram a filosofia escolástica, como o Bernardo de Chartres, tá, que vai caminhar para uma análise filosófica muito vinculada à análise da palavra, ok? Da palavra como autoridade. E isso acaba dirigindo a filosofia para um estudo mais gramatical, tá? Os clássicos da antiguidade, né? Grega e romana. E também as escrituras sagradas, elas eram autoridades, né, por serem palavras de Deus, a manifestação de Deus, e eram estudadas gramaticalmente, ok? E Gilberto de la Porree, no caso também faz parte dessa filosofia, dessa escola filosófica, numa análise metafísica aristotélica, buscando transcender, tá, aquilo que é material em função de uma análise de conceitos, né, das universais. Percebam que essa questão metafísica é aquilo que vai além do físico, aquilo que é conceitual, aquilo que é forma, que é ideia, né? Essa influência também vai fazer parte da escolástica, ok? E a gente vai perceber que aquela querela das universais que a gente estudou na primeira aula de filosofia, vai se manifestar com mais força justamente no período da escolástica. Outro filósofo vinculado a essa escola é o Pedro Abelardo.
E é muito, muito interessante mesmo a gente observar o seguinte, que ele vai estabelecer uma metodologia de investigação, que para a época isso é raridade, ok? Uma metodologia de investigação em relação ao texto, justamente pela valorização da palavra, como a gente viu no slide anterior, tá? As normas exegéticas de análise desses textos vão passar por 3 etapas desenvolvidas pelo Pedro Abelardo. A primeira, analisar o significado dos termos que estão no texto, ok? A segunda etapa, comprovar a autenticidade. Vamos lembrar que nesse período, se hoje em dia já é difícil a gente saber se um texto é autêntico, imagina nesse período. Então ele fazia lá uma análise da produção textual, desde questões materiais até questões ligadas às ideias ali concebidas, tá? Ao contexto histórico, para ver se aquela obra de fato era verdadeira. E a terceira é realizar ali um exame crítico, comparando aquele texto com outras obras do autor, justamente para buscar uma compreensão melhor do texto e também se essa obra ela é autêntica. Essas normas exegéticas, elas acabam influenciando também o modo como a filosofia é analisada hoje em dia. É por isso que existem referências para se estudar cada autor, né, os chamados comentadores, né, de cada tipo de autor, porque eles têm um desenvolvimento exegético maior, né, de interpretação dessas obras, ok? Tem mais experiência. Só para a gente perceber a importância dada à palavra nessa escola, tá? A gente percebe, a gente tem alguns trechos bíblicos que vão dar destaque justamente à questão da palavra. Olha, por exemplo, esse texto de Mateus. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda, me desculpa, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Por isso essa valorização tão grande da palavra, ok? Do texto escrito. Na outra passagem em Hebreus, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. De novo, a palavra como algo que vai além dessa questão material, né? Algo que atinge uma dimensão metafísica. Por isso, a justificativa daqueles filósofos que a gente já estudou. A tua palavra é lâmpada, lâmpada remete à luz, a conhecimento, que ilumina meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então, que dá uma indicação, por exemplo, relacionada à ética, né? Qual a minha ação que eu devo, quais são os critérios, as regras que eu devo levar em consideração na minha ação cotidiana. Bem, se por um lado a gente tem aquela escola que influenciou a filosofia escolástica, outra influência bastante importante de ser analisada é da filosofia árabe. Isso mesmo, a filosofia árabe ela vai influenciar muito a filosofia escolástica. A leitura e interpretação das revelações do Alcorão é muito parecido com aquilo que aconteceu na Europa, com a leitura e interpretação das revelações bíblicas. Okay? Entretanto, eles vão ter outras referências clássicas que não existiam na Europa. Tá? Os filósofos árabes trabalharam mais com textos clássicos de Euclides, de Arquimênides, de Ptolomeu, Hipócrates, e se enquanto a principal referência para a filosofia medieval europeia até então era Platão, tá? Para os árabes a principal referência era Aristóteles, justamente por uma questão de um vínculo mais próximo com as ciências naturais e com a medicina, tá? Feita pelos árabes. Os principais filósofos árabes que vão influenciar a filosofia escolástica são Al-Kindi, Al-Farabi, Avicena, muito importante Avicena, e Averroes, ok? Bem, esses filósofos árabes eles acabaram desenvolvendo grandes estudos sobre a lógica aristotélica, ok? E também sobre a metafísica aristotélica. E a gente pode dizer, então, que essa valorização da palavra como autoridade, juntamente com a valorização da metafísica aristotélica, isso junto traz a base para a filosofia escolástica. Bem, mas a filosofia escolástica ela só vai se desenvolver de fato a partir da fundação das primeiras universidades europeias. Isso lá pelo século XII, pelo século XIII, principalmente em Bolonha e Paris.
havia certo espaço ali de estudo com autonomia e liberdade. Entretanto, dessas duas universidades, a de Paris havia menos autonomia e liberdade, a imposição da igreja era maior no ambiente da universidade. Não é uma universidade concebida ao modelo atual, era muito diferente, as disciplinas eram diferentes, era reservado apenas aos mestres e estudiosos da filosofia e das sagradas escrituras, ok? Bem, com o fim das cruzadas, como esses ambientes das universidades aceitavam pessoas de diversos estamentos sociais, acabou, no caso, permitindo com que alguns pensamentos árabes chegassem também nesses espaços da filosofia das universidades, por isso a filosofia escolástica, a filosofia da escola, ok? E houve uma miscigenação entre essa filosofia cristã baseada no Platão e valorizando a palavra, com a filosofia árabe de valorização da lógica e da metafísica aristotélica. Bem, nós vamos estudar dois principais filósofos escolásticos, o Santo Alberto Magno, tá? E o São Tomás de Aquino. Ambos foram catedráticos da Universidade de Paris. Essa universidade ela acabou sendo a maior difusora do pensamento aristotélico, né, em meio a essa reflexão cristã. Tá? Bem, do Santo Alberto Magno, eu gostaria de destacar com vocês nessa videoaula apenas uma seguinte situação, que é a distinção rigorosa entre a filosofia e a teologia. Apesar de serem muito próximas nesse ambiente, a partir do Santo Alberto Magno, a partir da filosofia escolástica, há uma preocupação em distinguir essas duas ciências, sendo a filosofia uma ciência que parte pela perspectiva da razão, tá? E busca desempenhar um trabalho, né, uma reflexão teorética, ou seja, de teoria, né, de pensamento, parte de premissas evidentes e experimentadas, ou seja, parte de ideias inatas, de experimentos, tá? Só que não eram tratados como categorias à parte, tá? É quase que uma situação intuitiva, tá? Então, e que busca, no caso, conhecer as causas, tá? As várias causas que se manifestam no mundo. Toda causa, ela é, no caso, um reflexo de um determinado efeito, há uma relação de causa e efeito na filosofia aristotélica, e que a filosofia, nesse momento, ela vai buscar as causas de determinadas situações. Então, quando eu olho, por exemplo, para o mundo, eu vou perceber que deve existir uma causa que gerou esse efeito, o mundo, tá? E eu busco investigar a existência de Deus justamente para explicar a criação, tá? Essa relação de causa e efeito da criação, tá? Já a teologia, ela parte de uma outra perspectiva, tá? Ela vai fazer uma análise não pela razão como a filosofia, mas pela fé, pela revelação, ok? E também o procedimento usado, né, para se produzir o conhecimento é da inteligência humana aliada ao amor divino, tá? Então é um outro caminho, não teorético, tá? Mas mais um caminho da alma, tá? Das categorias de entendimento humano. E se enquanto a filosofia quer investigar o aspecto da criação, que é um aspecto de causa e efeito, já na teologia ela quer conhecer Deus, tá? Como coisa em si, Deus em si mesmo, tá? O que é Deus? Pessoal, sobre ainda o Santo Alberto Magno, ele criou um sistema de estudo baseado em dois ratio, tá? Em duas razões, uma razão inferior e uma razão superior, tá? A razão inferior seria das coisas, cuja principal referência para ele é Aristóteles, enquanto a razão superior de um outro plano das ideias seria estudado principalmente por Santo Agostinho. Esse tipo de diferenciação entre duas razões, uma razão inferior, uma razão superior, vai influenciar muito a ação dos jesuítas. Por isso que eu coloquei essa imagem aqui no slide, tá? Porque pode ser que apareça para vocês um exercício que combine filosofia e história e mostre, por exemplo, para a gente essa relação das perspectivas filosóficas da filosofia escolástica, o quanto ela influenciou nas ações dos padres jesuítas na catequização dos indígenas, tá? A gente vai perceber que os indígenas não vão ser catequizados
somente pela essa razão inferior, né? Pelo estudo das coisas. Não vou estudar somente propriamente as coisas, vou estudar também as ideias, né? E as referências religiosas que essas ideias têm. Quando a gente olha, por exemplo, aqui essa imagem do Padre Anchieta catequizando os índios, tá? O escrever é uma coisa, é uma razão inferior. Entretanto, aquilo que é usado como tema para essas aulas são ideias religiosas dessa outra categoria, essa situação suprema, né, superior, que é da cristandade, a existência de Deus e a vontade divina. Bem, e o principal filósofo da nossa aula, né, seria, no caso, o São Tomás de Aquino. Senhores e senhoritas, ele representa o auge da filosofia escolástica e ele vai ser a manifestação mais clara, né, da influência aristotélica nessa filosofia. A maior das obras e a principal cobrada nos vestibulares, a Suma Teológica, enorme, aqui ó, embaixo, 5 volumes, tá? Eu não tenho essa obra, tá? Mas esses 5 volumes da Suma Teológica é uma obra imensa, tanto em volume quanto em ideias, mas é uma obra inacabada. Ele morre antes de concluir o assunto, tá? O tema do livro. Para estudar a filosofia escolástica, a gente vai precisar lembrar de alguns conceitos da filosofia aristotélica ligada à epistemologia, tá? Se você quiser voltar no vídeo, tem lá postado para vocês o vídeo sobre a filosofia aristotélica, eu não vou retomar aqui com vocês, tá? Esse vídeo do apito, da bandeira, lá procura, tá? Mas fala basicamente da seguinte situação, de que todas as coisas no mundo, todas as substâncias, todos os entes, tá? Eles são formados por forma, ideia, tá? E matéria, algo sensível. Então, ideia e matéria. E existe ainda uma série de outras características desses materiais, como essência, aquilo que não muda dele, acidente, que são as variações que uma substância pode ter, né, que não alteram sua essência, ato, o que essa substância ela é nesse exato momento, potência, o que ela pode ser, e há uma preocupação muito clara com a relação de causa e efeito. É dividido em 4 tipos pelo Aristóteles, como a causa material, formal, eficiente e final, né? Lembrando lá, material do que é feito, as causas, o que é feito causa, né? Gera uma série de efeitos. A formal, as ideias associadas a esse objeto, causa eficiente pelo que ela é criada, né? Ela é criada, e a causa final, a finalidade. Senhores e senhoritas, esses conceitos eles vão ser lidos pelo São Tomás de Aquino, mas eles vão ser reformulados de acordo com a perspectiva cristã. Então ele vai pegar essa metafísica, esse estudo dos objetos físicos, mas que vai além deles, tá? Quando eu crio esses conceitos, eu vou além daquilo que é sensível, tá? E ele vai dizer, no caso, que esse ente ou substância ou tudo aquilo que existe de algum modo no mundo, ele pode se manifestar de maneira lógica e de maneira real. Lembra lá? Voltando, ó, forma e matéria. Ou o ente ele é lógico ou o ente ele é real, tá? O ente lógico é puramente conceitual, ok? No caso, a forma, ele é abstrato, mas ele acaba expressando a realidade, ele emerge da realidade. Lembra da discussão da querela das universais, de onde vêm os conceitos, né? Os realistas vão dizer que vem da realidade, né? Então, o São Tomás de Aquino ele parte dessa perspectiva realista, mais moderada, dizendo que os conceitos eles nascem dessa situação prática, dessa situação real, apesar de serem abstratos, de serem conceituais, eles surgem da praticidade. Por exemplo, a cegueira, né? Que eu coloquei aqui de exemplo. A cegueira é o ato de não ver. E apesar de ser um conceito abstrato, tá? Puramente conceitual, a gente vai ver, por exemplo, que emerge esse conceito, essa palavra, essa universal, de uma situação prática, de perceber um olho que não efetua a sua finalidade, que é ver, tá? Já no caso, o ente real, essa dimensão material do ser, ela é uma manifestação extramental, ou seja, somente dessa perspectiva física do mundo. Só que ele vai estabelecer, aí que vem uma dificuldade para a gente analisar, que é algo complexo, mas é muito interessante, que esse ente real, ele é ao mesmo tempo, ele é essência e ele é atos de ser. O que é esse troço? Essência é o que define ele, tá?
conceitualmente. Então, na manifestação real, a gente encontra a essência, mas a gente também encontra atos de ser que pode ser o equivalente para Aristóteles à potência, tá? Ele pode se tornar mais coisas. Vamos perceber, por exemplo, lá em relação ao homem. Imagine, senhores e senhoritas, que vou pegar eu especificamente para dar exemplo. Eu tenho uma série de características e essas características elas me definem em essência. Entretanto, existem algumas dessas características minhas que eu nunca vou desenvolver. Por exemplo, posso dizer, sei lá, que eu tenho talento para... Ixi, mas eu não tenho talento. Mas faz de conta que eu tenho, dentro da minha essência, um talento, uma inclinação natural para a música. Eu não tenho, mas faz de conta que eu tivesse, tá? O fato de eu me tornar um bom músico, aprender a tocar instrumentos musicais ou não, isso, apesar de estar na minha essência, só vai se manifestar se eu tiver atos do ser. Então, o que eu quero que vocês percebam com esse ente real é que ele abre a perspectiva da concretização da essência ou não. E o que vai e essa concretização da minha essência, ela vai depender puramente do livre-arbítrio, das escolhas ou das influências que eu tive na minha vida para realizar a manifestação dessa minha essência, de parte dessa minha essência ou não. Entretanto, olha ali no slide, existe uma aptidão para o ser e o não ser, ou seja, esse ente material, esse ente real, ele pode ser algo ou ele pode não ser. O ser é o ato realizador da essência que em si mesmo não pode ser, tá? Então, o ser, ele pode se manifestar de acordo com a ação do livre-arbítrio, ou o ser, ele pode não vir a ser aquilo que está na sua essência, também por manifestação das escolhas nesse livre-arbítrio. A causalidade, portanto, lembrando lá as 4 causas que o Aristóteles coloca e o São Tomás de Aquino vai explorar, é aquilo que pode realizar o ser ou não, tá? As causalidades, os estudos das causalidades estão ligados a esse ambiente do livre-arbítrio, da escolha, ok? O único ser, o único ente que ele consegue, ao mesmo tempo, ser essência, tá? E existir todas as características dessa existência, ou seja, que manifesta todo o ser, tá? Não existe não ser nesse ente, é Deus. Eu sei que é um tanto quanto complexo, mas tenta ali ter algumas noções, no mínimo, tá? O ente real, tá? Ele tem características desenvolvidas e que podem ser desenvolvidas, tá? O que vai determinar o que vai acontecer para que de fato seja desenvolvida é a causalidade no exercício do livre-arbítrio, tá? Deus é o único ente, tá? É o único ente que todas as suas características já foram desenvolvidas. Por isso que ele é perfeito, okay? Porque tudo ele já realizou. Para finalizar o São Tomás de Aquino, eu tinha prometido a vocês falar sobre as 5 provas racionais da existência de Deus. E percebam que todas elas também têm ali, no caso, uma influência aristotélica, tá? Por exemplo, primeira via que prova a existência de Deus, a via do movimento. Lembra da ideia de causalidade? Relação de causa e efeito, tá? Tudo causa um efeito. A gente vai perceber, por exemplo, o seguinte: tudo que move foi movido por algo. Então, por exemplo, eu estou aqui, a cortina se mexe, é porque o vento mexeu. Ah, mas por que o vento mexeu, né? Por que o ar se deslocou? É por causa, sei lá, de mudanças. Como que é o nome? Oh, meu Deus do céu. Mudanças na densidade, né, da atmosfera, em alguns lugares mais denso, outros lugares menos densos. Então, o vento o ar se movimenta. Então, assim, se eu for investigando o que fez cada uma das coisas se moverem, eu vou chegar à ideia de um primeiro motor que vai dar origem a todo o movimento. E esse primeiro motor só pode ser Deus. Segunda via de causa, segunda via de explicação, a via da causa, tá? Tudo que age tem uma primeira causa. Todas as ações elas são ocasionadas por uma situação anterior. E a primeira de todas as causas seria Deus. Terceiro, a via da contingência, ok? Tudo pode existir ou não existir dependendo do tempo. Por exemplo, se eu vou lá em 1820, eu não vou encontrar a minha existência. Se eu vou, por exemplo, lá ao ano de 2300, eu também não vou perceber a minha existência, porque eu sou um ser contingente,
tá? Os seres contingentes, eles nascem e morrem, ok? Nascem e morrem. Eles existem e depois eles deixam de existir. Entretanto, para existir um ser contingente, é necessário um ser chamado de necessário, ok? Esse ser necessário é o criador, é o elemento eterno, tá? E a causa necessária seria Deus. Deus é esse elemento eterno, criador dos primeiros objetos, dos primeiros seres contingentes. Quarta via, graus de perfeição. Eu percebo a perfeição no brilho do seu olhar, eu percebo a perfeição num pôr do sol lindo, eu percebo a perfeição numa música que me afeta os sentimentos, eu percebo a perfeição num alimento bem preparado. Entretanto, são os pequenos graus de perfeição. Se eu somar todos eles e encontrar o grau máximo, tá? Eu vou chamar esse grau máximo de perfeição de Deus. Última via, a via do finalismo. Tudo que existe tem uma causa final, de acordo com Aristóteles, tem um porquê existir, tá? E no caso o universo, tá? O cosmo, ele precisa também de uma causa final, uma causa que tenha lógica, que tenha sentido, uma causa inteligente. E essa causa final e inteligente só pode ser Deus. Pessoal, tem um exercício aqui rapidinho, tá? A escolástica propunha-se a demonstrar que existia íntima relação entre fé e razão, entre teologia e filosofia, apesar das diferenças, há uma íntima relação com normas da razão humana. Adotaram-se os conceitos racionalistas de Aristóteles harmonizados com os ensinamentos da fé. É possível assinalar que o maior filósofo escolástico foi, obviamente, o São Tomás de Aquino, letra E. O exercício é muito fácil porque a aula é muito longa e complexa, tá? Mas eu separei lá vários outros exercícios para vocês que estão no questionário na plataforma. Não esqueça, portanto, de executar esse questionário, ok? E qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, me procurem pelo WhatsApp, tá? Muito obrigado e até a próxima. Tchau!